Fala, galera do Your Global Mission, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Léo Paiva por aqui em mais um episódio do IDM Podcast, o meu, o seu, o nosso podcast. Hoje é dia especial, dia de podcast, dia de sentar à mesa com amigos de Jesus, amigos nosso aqui, para a gente poder aquecer o coração, né? O lugar de mesa é um lugar de coração aquecido, partilhado pão, e é isso que nós vamos fazer aqui nesse podcast de hoje. Então, se você está chegando aqui agora, pela primeira vez, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas possam ouvir sobre isso e terem os seus corações aquecidos, legal? Então vamos de mais um episódio de YGM Podcast. Let's go! E aí, meu irmão? Fala, Léo, beleza? Beleza, Fabiano? Graças a Deus, tudo Cara, certo. que legal ter você por aqui. A gente está muito feliz em te receber na nossa casa, nessa temporada nova para nós aqui também. Sim. É um prazer, uma alegria muito grande estar à mesa com você. Sim, eu também, muito feliz. Ver isso que vocês conquistaram aqui, né? Esse lugar novo, muito legal, super legal. E passar esse dia aqui, né, experimentando Deus junto com essa turminha toda tão apaixonada, tão disposta para Deus. É bênção demais. Obrigado pelo convite. Estou feliz. Para mim é uma alegria muito grande. E assim, a gente, né, se conhece, né, já há um tempo, que eu via você lá, né? Não sei se você nem lembra de mim lá da Village, 10 anos atrás, mas sempre, né, via e era muito edificado pela sua vida, né? Jovenzinho ainda, estava com 22 anos, né? 21 anos, e agora, né, numa nova fase. Sim. E é uma das nossas referências, né? Na nossa geração, na minha geração. Por isso é muito bom estar aqui junto com você. Que bom, fico feliz. E a gente sempre começa aqui de uma forma um pouco, né, diferente, assim, né? Que é algo que faz muito sentido para nós. Aqui a gente respira bastante isso. É essa questão da pregação do evangelho, né? Então a grande comissão, né? Pregar o evangelho, ver pessoas tendo né, Deus encontrando, né, com as pessoas, né? E a gente vê que isso tem o poder de aquecer o coração, até compartilhar testemunho, né? Que a fé vem pelo ouvir a mensagem de Cristo. Então isso aquece os corações. Então eu queria começar já aquecendo essa mesa, né? E os nossos corações, ouvindo como que Deus encontrou o Fabiano. Sim. Eu me converti aos 17 anos, mas na verdade a minha história de Deus me alcançando começa muito mais cedo, porque a minha mãe sempre foi católica, e uma católica muito praticante, envolvida. Aquele tipo de católico que você conhece, sabe que existe de fato um relacionamento com Deus profundo, né? Então, por causa disso, minha mãe sempre foi meu primeiro exemplo, né, de fé, de espiritualidade também. Ela me levava, por exemplo, na época haviam encontros chamados de círculos bíblicos, que é como os grupos pequenos hoje, né? As células, e era da Igreja Católica. Então eu ia, e eu tinha meus 12, 13 anos, estava começando a tocar violão, e eu era o músico do grupo pequeno, era um monte de senhoras assim. E era engraçado porque elas cantavam muito lento, pelo menos na minha cabeça, porque eu devia ter a cabeça super acelerada com 12, 13 anos. E eu tentar tocar para acompanhá-las. Mas foi ali, sabe, nesses primeiros passos, na Igreja Católica, a catequese, todas as coisas que eu fiz. Certamente Deus já estava ali, já estava alcançando o meu coração. Uau. Mas aos 17 anos eu tive um encontro mais marcante, consciente, de arrependimento e entrega da minha vida para Jesus. Uau, meu Deus. E você lembra como que foi esse momento, esse dia? Lembro, nessa época eu tocava na noite, né? Foi um momento difícil da minha vida. Eu comecei a tocar na noite já com de 14 para 15 anos, né? Graças a Deus foi um tempo curto, porque assim, hoje até você fala sobre tocar na noite, músicos e tal. Existem vários ambientes, várias possibilidades, né? Mas ali, naquele momento, especialmente no ambiente e a maneira
como eu comecei com essa prática, era um ambiente muito ruim, né? De bebida, de droga. E eu estava nesse ambiente, começando a ser afetado por ele. E eu estava um dia bastante decepcionado comigo, decepcionado com o caminho que eu estava seguindo, né? Então, havia acontecido um evento pontual na minha vida que também me deixou bastante, assim, me sentindo abandonado, sozinho, traído por amigos e etc. E nesse momento eu ouvi o Senhor me chamando. Eu estava sozinho mesmo, eu escutei a voz de Jesus falando ao meu coração, dizendo para mim que era o momento, que Ele estava de braços abertos para me receber. E naquele dia eu, sozinho mesmo, no meio da rua, eu disse sim para Jesus. E naquela mesma semana eu procurei uma igreja no domingo e dali por diante não parou mais. Meu Deus, cara, que legal. É muito bom ouvir essas histórias, né? Assim, e realmente esse poder do testemunho, né? Sim. Ele tem esse poder de edificar o nosso coração. E é muito bom ver que Deus encontra com cada um de forma diferente e Ele sempre está indo de encontro ao perdido, né? Sim. Muito bom isso. E me fala um pouquinho de você, né? Da sua trajetória. Quem é o Fabiano? Né, quanto tempo que você está na jornada, o ministério, agora você está numa nova temporada também para você. Fala um pouquinho para nós assim, de você. Eu me converti aos 17 e eu me converti com muita paixão para Jesus, para a igreja, para fazer as coisas de Jesus. Bom. E aí eu me lembro que a minha igreja recebeu uma equipe de missionários e um desses missionários me viu. Eu estava ensaiando o período de louvor para aquele domingo. E ele foi até mim depois e disse que tinha percebido algo em mim, algo diferente, talvez algo que ele viu a respeito de uma vocação ministerial e tal. E me convidou para fazer uma escola de treinamento, de capacitação dessa missão, né? Mas eu havia acabado de conquistar um emprego que eu lutei por muito tempo para chegar nesse lugar. E eu até disse para ela, assim, que ser educado, né? Eu falei, olha, hoje eu não tenho condição, tem poucos meses que eu estou trabalhando nesse emprego, que eu lutei por anos, né, para conquistar. Mas se alguma coisa acontecesse e eu não tivesse mais esse emprego, eu gostaria muito de fazer algo desse tipo, né? Aí, poucos meses depois, o meu chefe me chamou na sala. E o lugar onde eu trabalhava, as equipes eram divididas por letras, então era uma indústria que não parava. Uhum. Né? Então tinha as letras ali, de horários diferentes, e cada letra tinha uma pontuação de produtividade. E a letra que era a minha equipe estava há meses em primeiro lugar na produtividade. E a empresa tinha a prática de premiar. Então a gente ganhava presentes, viagens, por causa disso. Uau. Né? E aí o meu chefe me chamou, eu olhei lá no quadro, nós estávamos em primeiro lugar, falei, pronto, só pode ser uma premiação, né, alguma coisa assim. E aí o meu chefe disse, Fabiano, nós estávamos analisando seu perfil, a gente faz isso semestralmente, né, aqui, e nós, infelizmente, vamos precisar mandar você embora, porque você não tem o perfil da sua função, você é muito inteligente para a função que você está trabalhando. Então você precisaria de uma função administrativa, mas nós não temos vaga nesse lugar, então nós vamos ter que mandar você embora. E assim, aqui foi tão inesperado, né? Ninguém é mandado embora por ser inteligente. Incoerente pra caramba, né? Muito. E aí, quando eu fui argumentar, questionar aquela decisão, o Espírito Santo encheu a sala ali. Engraçado que eu não estava pensando em Deus, não estava pensando, eu estava morrendo de raiva do cara ter me mandado embora, dizendo que eu era inteligente. Né? E o Espírito Santo encheu a sala e o Senhor falou ao meu coração, Fabiano, é exatamente ridícula essa história, para que você não tenha dúvida. Eu que estou fazendo isso. Uau, meu Deus. E aí eu engoli seco aquilo ali, assinei, na mesma hora ele me deu os documentos para assinar, né? Assinei e fui para casa. E aí, quando eu cheguei em casa, aquela missionária que me disse aquelas coisas que eu contei agora há pouco,
tinha ficado de me mandar os formulários, né? Naquela época era correio, não tinha PDF, internet, e-mail, WhatsApp. tal. WhatsApp, tinha nada disso. E aí ela mandou, e ela ficou de mandar, e, tipo, tinha 4 meses que ela ficou de mandar e não tinha chegado, né? E aí no caminho de casa, eu falei, pronto, só faltava eu chegar em casa e esse formulário chegar justo hoje. Aí eu cheguei até preocupado, falei, cara, se esse formulário estiver lá, porque eu sabia que estava começando um passo na minha vida que não tinha mais volta, para um desconhecido, sabe? Para uma área desconhecida e totalmente insegura, né? Eu tinha 19 anos. E aí, quando eu cheguei em casa, fui perguntar para minha mãe, chegou alguma coisa para mim do correio? Ela, não chegou não, meu filho. Aí eu falei, ufa, né, vou ainda conseguir argumentar um pouquinho com Deus. Aí fui tomar banho. Quando eu saí do chuveiro, eu entrei no meu quarto, estava em cima da minha cama o envelope. Meu pai tinha recebido, minha mãe não viu. Uau. E ele colocou em cima da minha cama. Eu abri e era um envelope com os formulários para preencher, para ir para essa escola. E aí eu falei, acho que não tem forma mais clara de Deus falar comigo, né? E por fim, eu conversei com a minha mãe, estava temendo porque como que eu ia explicar? Ia parecer mentira, né? Ia parecer quem manda alguém embora porque é inteligente. Como é que eu ia contar essa história para minha mãe? Por que eu fui mandado embora em tão pouco tempo de trabalho, né? Eu estava para fazer 1 ano, tinha 11 meses no trabalho só. E aí eu falei, Deus, mas se o Senhor está nessa história, então essa conversa também vai fazer sentido para minha mãe. E eu contei para ela, né, e ela disse para mim assim, meu filho, se é Deus mesmo que está fazendo isso, quem sou eu para me opor? E aí foi assim, eu fui para essa escola missionária. Qual escola que era? Era a ITED. Era? Era, Uau, em Jocum. Que legal. Eu fiz a ITED com 19 anos e fiquei na Jocum por alguns anos e depois me juntei à Vineyard. Então a história foi uma história de início missionário bem cheio de atividades e tarefas. Eu não tinha foco ainda, eu era muito novo e assim, eu queria servir a Jesus, seja que atividade fosse. Então eu dançava, fazia teatro, pregava nas escolas e esportes, jogava escolinha de futebol com a garotada e fazia de tudo, né? Meu Deus. Aí aos poucos o Senhor foi me ajudando a entender qual era a área da minha contribuição específica no reino, na igreja, né? E engraçado porque acabou se tornando a música, mas era a que eu menos queria. Verdade, era. Cara. Meu Deus. Apesar de eu ter um histórico musical, quando eu comecei com música na igreja, na época que eu comecei, a música na igreja era tratada como algo apenas introdutório ou algo para uma descontração, entendeu? E eu passei a considerar, eu lembro, por exemplo, de reuniões, falei assim, toca uma música para o pessoal entrar, que o pessoal está lá fora, né? Ou então, vai tocando umas musiquinhas aí para esquentar o povo, porque aí daqui a pouco vem a pregação, alguma coisa mais, né, séria e tal. Eu ouvi isso muitas vezes. Meu Deus. No início do ministério, e eu acabei construindo assim essa percepção, cara, a música é só entretenimento para os crentes, né? Isso aqui é para quem quer talvez, né, se aparecer e tal. Eu não quero música, eu quero ir fazer aquilo que ninguém quer fazer e vir para o lugar onde ninguém quer estar. Né? Então, meu envolvimento com missões foi nesse sentido. E toda vez que aparecia música, eu dizia, não, tem um monte de gente querendo fazer música, deixa para eles, eu quero fazer isso. Né? Então, era evangelismo na praça, na rua, no prostíbulo, uma rua de prostituição lá em Belo Horizonte, nas crianças, no meio das famílias, nos viadutos, era isso que eu queria, né? Que eu não queria música. E foi um conflito, quando o Senhor começou a me mostrar que era louvor e adoração, e demorou muito para eu entender o verdadeiro valor do louvor e adoração, e a música como ferramenta. Levou muito tempo para eu entender isso. Uau. E você está com quantos anos hoje?
46. 46. Então, de lá para cá, né, muita coisa mudou, né, cresceu, né, bastante. Hoje, você casado, família, 2 filhas, né? Sim. Fala um pouquinho da sua casa. Sim, né? sim. Eu e minha esposa somos da mesma cidade, naturais da mesma ela cidade. Tá aqui, né? Tá aqui com a gente. Tá aqui com a gente. Nós somos de Timóteo, interior de Minas Gerais. Uau. Perto de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Mineiro. Governador Valadares, Que aquela legal. região ali. Eu sou natural de lá. E a minha esposa também. Né? Nós nos conhecemos lá na Igreja Presbiteriana do Brasil, que era a minha igreja de origem. Lá onde eu dei meus primeiros passos na fé. Né? E nós nos casamos esse ano, fazemos 21 anos de casado. Temos 2 filhas, uma de 18, a Luísa, uma de 13, a Ana, e viveram toda essa vida ministerial com a gente, né? E quando eu conheci a minha esposa, eu era jocumeiro ainda, né? Mas numa época da Jocum e numa época da compreensão da igreja sobre missões, etc., bastante precário. Sim. Né? Então, era tudo muito difícil, né? Tudo muito desafiador financeiramente falando. Então, eu era um missionário de 20, quando conheci minha esposa, tinha 23, 22, 23 anos, duro pra caramba, não tinha grana, não tinha nada, não tinha... Eu lembro até que uma vez ela me deu uma roupa laranja, e não sei se um boné, alguma coisa assim. Ela falou assim, eu reparei que você gosta de roupas laranja, então comprei esse boné para você. Aí eu expliquei para ela, falei, não é que eu gosto, né? Porque missionário tem a roupa que ganha. E geralmente a roupa que o missionário ganha é aquela roupa que a pessoa comprou e não usou. Né? E aí parou de usar, ficou muito tempo lá, e eu tinha um monte de coisa laranja por causa disso, né? E ela achou que é porque eu gostava de laranja. Oh, meu Deus. Então eu era muito duro, assim. E eu lembro de sentar com ela, assim, no namoro ali, quer dizer, antes de começar, eu falei pra ela, falou, olha, Tânia, né? O nome dela. Essa é a vida que eu escolhi. Na verdade, que Deus escolheu para mim. Eu não tenho ambição ou plano algum de deixar de viver isso. Tudo que eu quero fazer é servir a Deus e obedecer a Deus para o resto da minha vida. Então, assim, se você entrar nessa, eu preciso te deixar a par e consciente da realidade. Uau. Antes da gente começar a namorar. Uau. Né? E aí, se você quiser, vamos juntos. Se você não quiser, tá tudo bem, eu vou entender. E aí ela topou. Ela falou, não, vamos, tô com você nisso aí. Meu Deus. E foram uma mulher de fé. De fé, muita fé. Uau. E além disso, eu era feio também, né? O tempo foi generoso comigo. Deu uma melhoradinha. Claro, dei uma melhoradinha, né? A gente vai usando alguns recursos aí. Então era feio e bem desprovido de recursos financeiros. Meu Deus. E ela topou, milagre de Deus, né? Tem uns amigos que falam assim pra mim, né? A hora que eu chego com a Monique, né? Isso bem também no início, né? Quando eu tava apresentando a Monique. Monique é de Porto Velho, Rondônia, né? Sim. E eu sou daqui de Botucatu, São Paulo. E aí quando eu vim apresentar ela, né? Pra cá, pra cidade, tinha uns amigos antigos, senhores, já assim, que olhavam pra mim e falavam assim, Léo do céu, você ora, hein? Você ora, Deus te ama, porque olha a sua, né? Assim, a sua futura esposa é linda e você, meu amigo. É isso mesmo. Mas assim, é muito bom, né? Ver isso na vida da gente, né? E ver essas mulheres mesmo, né? De fé, né? Sim. E assim, que topa isso, né? Sim. Muito bom. E Sim. tá na trajetória, né? Juntos, viaja às vezes, né? Que você estava falando, né, com você agora. Sim. Também, sempre junto. Agora família, as filhas crescendo. É muito bom fazer o ministério assim dessa forma, né? Em família, né? Sim. É diferente, né? Muito especial. Muito especial. Eu sou privilegiado. Uau, que legal. E conta pra gente um pouquinho da sua história com a Vineyard. Sim. Né? Então, como você hoje é pastor, né? Sim. Na Vineyard, né? Lá em Piratininga, né? Você está pastoreando lá. E foi onde eu te conheci lá, foi lá na Vineyard em Piratininga. E está pastoreando lá. Mas conta um pouco da sua trajetória para nós, como que foi seu início com a Vineyard. Sim. Eu estava na Jocum na época, em Contagem, né?
E eu frequentava a Igreja Batista de Contagem, na época onde era o pastor Cirilo. Que legal. E o ministro de louvor era o David Keelan. Meu Deus! Então, e estava todo mundo naquela igreja, o Dan Duque, né, o Cirilo, o David Keelan, o Gregórios ficava muito por ali também. Que legal. Né? E eu frequentava essa igreja porque era próxima, né, de onde eu morava. E estava aprendendo ali com o David Keelan, né, na ministração do louvor, e era sempre muito, muito abençoado por ele. E o David Keelan ele gravou uma fita cassete chamada Vinho Novo, bem antiga. E ele fez algumas versões da Vineyard na época. Acende o Fogo em Mim, Me Derramar, Arms of Love, eu esqueci o nome em português da versão que ele fez, né? Que é uma música bem antiga da Vineyard. Cara, aí eu vi naquelas músicas algo que ainda não existia aqui no Brasil na época. Né? Uma simplicidade associada a uma profundidade, sabe? Orações sendo cantadas, uma intimidade, uma proximidade com Deus no linguajar e tal. Eu disse, cara, tem um negócio especial aqui por trás dessas músicas que eu preciso conhecer. E eu investiguei, descobri que era Vineyard, descobri que era uma igreja lá nos Estados Unidos e etc. Fui atrás de conhecer um pouco mais e me encantei com esse primeiro contato. E aconteceu uma conferência internacional da Vineyard na 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, do Jeremias Pereira, conhecido reverendo Jeremias Pereira. E foi uma equipe internacional da Vineyard para lá. E eu falei, cara, tô agarrado, como diz o mineiro, preciso ir. Sentei na primeira fileira lá para ouvir os caras, né? E assim, só foi uma confirmação de que aqueles valores que eu percebia ali impressos, né, nas músicas, eles eram vividos por aquelas pessoas e eram comunicados biblicamente de uma forma muito clara, muito simples, muito prática e muito profunda. E foi uma descoberta, porque é como se eu tivesse encontrado a minha tribo, encontrado aquilo, a maneira de ministrar louvor e adoração, pensar em experiência com a presença de Deus, né? A maneira que eu sempre havia concebido teologicamente, espiritualmente, mas eu não tinha encontrado nada que se identificasse, né? E quando eu conheci a Vineyard, eu falei, pronto, é isso aqui que eu estava procurando. Uau! Ministerialmente falando, né? Só que eu conheci, me apaixonei, saí daquela conferência com CDs e informações, mas eu nem sabia que no Brasil já havia um movimento de plantação de igreja da Vineyard aqui. Depois que eu fui descobrir, né? E aí conheci o Milton, e aí nós fizemos um evento juntos de treinamento para adolescentes na área envolvidos com louvor e adoração, que era um sonho dele, era um sonho meu em conjunto, né? E nós fizemos esse primeiro evento juntos, que era uma parceria Jocum e Vineyard. E depois desse evento, eu fui convidado para trabalhar na Vineyard com a igreja e com a Vineyard Music também, que era gravadora na época. E aceitei, Deus confirmou isso no meu coração. E estou lá, então, desde 2002. 2002. Desde 2002. Uau! 2002, essa época, 2002, eu estava com 10 anos de idade. Né, assim, e tendo meus encontros com Deus, cara, eu lembro de, né, eu fui para a igreja, tinha 7 anos, né, família católica, né, assim, também, e aí minha mãe, meu pai foi primeiro para a igreja, e aí convidou a minha avó, né, que é a mãe dele, né, eu chamo de mãe, e aí eu fui com ela, né, eu tinha 7 anos, então essa época eu estava na igreja, né, e Deus estava realmente, né, num grande despertamento, né, espiritual na nossa nação, né, um grande mover ali mesmo de Deus forte, né. Eu lembro, cara, de estar mesmo assim sedento, participando disso, né. Aqui em Botucatu a gente recebeu bastante, né, o David Keelan, Nívia Soares, né, tem uma galera que veio para cá bem forte aqui na conferência que tinha aqui também, e isso estava acontecendo em todo o Brasil, né. Sim. E eu lembro que Deus estava marcando muito o meu coração, tanto é que no ano seguinte, 2003, foi o ano que eu me batizei.
E o ano que eu tive o meu encontro com o Beto, né, Sim. Tavares, que era da Vineyard, né, também, Sim. né? Então, assim, estava já, né, ali envolvido com a Jocum, plantando base missionária, tinha plantado 2 bases, né? Uhum. Então, assim, e ali foi onde capturou o meu coração, né? Então, umas coisas que identifica aí com Uhum. a trajetória, muito legal, né, ver isso, assim, né? E fala um pouquinho para nós da Vineyard, assim, né, da história da Vineyard. Sim. Eu percebo que essa nova geração, né, não conhece muito, né, o quanto deveria, né, conhecer, né, John Sim. Wimber e, né, o movimento que teve, né, o que originou a igreja. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre isso, sobre a história do movimento Vineyard? Sim. Bom, hoje existe uma ferramenta de conhecimento e pesquisa da história da Vineyard muito acessível, né, que é o filme Jesus Revolution, Uau. que conta parte, né, da história do movimento de Jesus, do Jesus Movement. Né? O filme em si, a igreja no filme em questão é a Calvary Chapel, mas que nasceu como irmã da Vineyard. É naquele mesmo momento, inclusive Lonnie Frisbee, que é um dos principais personagens do filme, a Revolução... Como chama o filme? Acabei de falar, esqueci. Jesus Revolution. Revolution, isso. O Lonnie Frisbee, que é um dos principais no filme, ele também tem uma amizade, um relacionamento muito grande com a Vineyard. O próprio Keith Green também teve envolvimento com a Vineyard e tal. São igrejas que nasceram do mesmo avivamento, do mesmo momento. Então a Vineyard nasce ali, na Califórnia, naquela busca de jovens, especialmente aquele movimento hippie de busca por transcendência, não é? Então essas pessoas encontraram Jesus, encontraram o Evangelho e encontraram nisso a resposta para aquela busca que eles tinham, que era uma busca existencial tão profunda, né? E isso acabou provocando um movimento necessário de renovação da igreja, porque a igreja, como o filme mostra muito bem, não estava nem um pouco preparada para receber. É até engraçado, né? Para receber essa galera, né? E essa galera em si, além de trazer desafio e confronto para as estruturas religiosas da igreja, trouxe também essa abertura às coisas sobrenaturais, essa abertura para as coisas do reino de Deus que são narradas nos evangelhos, mas que, por uma razão ou outra, a igreja parou de praticar, não é? Eram assuntos de estudo, talvez, da escola dominical, mas na vida de verdade eram muito pouco praticadas. Estamos falando dos dons espirituais, né? Da palavra de conhecimento, oração por cura e tantas coisas que fazem parte de uma forma muito evidente nesse momento do nascimento da Vineyard. E o próprio John Wimber, né, junto com a ajuda de teólogos que vieram antes dele, como George Ladd, elaboraram uma teologia que se chama a Teologia do Reino de Deus, onde um conceito também chamado de escatologia inaugurada surgiu, e é a base daquilo da filosofia de ministério da Vineyard hoje, não é? Nós cremos que o reino de Deus inaugurado em Cristo Jesus está ainda em ação através da sua igreja, e todos esses sinais do reino de Deus apontam para a direção, apontam para o Senhor, apontam para a eternidade, são bênçãos do futuro invadindo o presente e disponíveis para nós, e que a igreja então avança, experimenta essas antecipações do reino futuro hoje, aqui e agora, promovendo o reino de Deus na terra. Então, é a partir disso que a Vineyard se move, e isso traz uma leveza e, ao mesmo tempo, um dinamismo muito importante para a igreja, não é? Porque nós estamos sempre como igreja, nós somos uma igreja em constante renovação, uma igreja que sempre está tentando observar para onde o Espírito Santo está nos levando, não é? E nós queremos segui-lo, e nós queremos que a igreja seja uma constante resposta àquilo que o Pai está fazendo. Nós vamos nos envolver com isso, e isso vai ressignificar o que significa ser essa igreja que nós somos ao longo da história. Foi assim lá no início,
não é? E é assim que nós temos continuado esse legado do John Wimber, da Vineyard, do Jesus Movement, e aquilo que nós queremos fazer hoje como igreja. Nós honramos e valorizamos, acima de qualquer outra coisa, em nossas reuniões, a presença de Deus em nosso meio. Nós queremos e queremos ter experiências reais com o Espírito Santo, mas a Vineyard, ao mesmo tempo, também, ela se define fora dessas extremidades que hoje nós chamamos, por exemplo, de pentecostalismo e tradicionalismo. A Vineyard, ela busca ser uma combinação do melhor desses dois mundos. Então nós queremos o melhor do pentecostalismo, que é o enchimento do Espírito Santo, o mover nos dons espirituais, acreditamos neles, esperamos e os praticamos, sem deixar de lado a responsabilidade teológica, aquilo que a própria Bíblia nos apresenta como critérios para o exercício dos dons espirituais. Então nós estamos querendo buscar esse meio radical, é uma expressão comum na Vineyard também, onde nós não pendemos para nenhum dos dois lados. Porque, né, se nós podemos ser as duas coisas. Uau, meu Deus, cara. É muito legal porque tem algo que acontece nas reuniões da Vineyard até hoje, que é aquela questão de esperar em Deus, né? Sim. Acho que teve... você vê vídeos antigos do John Wimber, né, também, que eles param. Sim. E para ouvir, né, o Senhor e ter essa direção do Espírito, né, eu vi recentemente um vídeo antigo, né, de ver o John Wimber, né, e a igreja parada nisso, e de repente um irmão começa a orar e o outro começa a orar lá, e esse mover mesmo do Espírito acontecendo, né, vocês fazem isso até hoje, assim, essa questão de esperar, de convidar mesmo Sim. a presença de Deus, como que funciona isso assim? Isso para nós é uma prática comum e constante, praticamente em todos os domingos, nossos cultos de domingo. Costumamos dizer que um bom culto da Vineyard tem um excelente período de louvor e adoração, uma pregação cristocêntrica, simples, prática e profunda, e no fim, um tempo de ministração, onde nós dizemos, vem Espírito Santo, que é a oração do Lonnie Frisbee lá no início da história da Vineyard. Ele vai numa reunião da Vineyard, de um culto da Vineyard, que o John Wimber presidia, e ele é o pregador da noite, ele é apresentado pelo John Wimber, e ele sobe para pregar, e ele diz, olha, eu sinto no meu coração algo que o Espírito quer dizer e quer fazer entre nós, eu sinto que Deus está nos dizendo que devemos devolver a liderança da igreja para o Espírito Santo. É claro que, por exemplo, isso para nós soa de um jeito hoje. Nos anos 70, soava de um jeito completamente diferente, né? Então, aí depois de dizer isso, o Lonnie Frisbee falou, eu quero fazer uma oração muito simples, nós vamos esperar. E ele orou, vem Espírito Santo. E coisas extraordinárias começaram a acontecer naquele momento, a partir daquela expectativa, né? E a partir daquela palavra também profética ali, anunciada pelo Lonnie Frisbee. Então, a partir disso, a Vineyard mantém esse DNA dos seus cultos, dos seus encontros. É a presença de Deus experimentada através da adoração, uma adoração bíblica, uma adoração cristocêntrica, uma pregação do Evangelho séria e responsável com a palavra, e no final, um tempo de ministração, onde nós convidamos o Espírito Santo, nós impomos as mãos, oramos uns pelos outros, e assim experimentamos e praticamos também os dons espirituais na mutualidade da igreja. Uau, uns aos outros ali, né? Sim. Servindo. Uau, meu Deus. Muito impactante, né? Ouvir isso e desejar viver isso, manter essa prática, né? Que isso é algo que realmente, quando você vê isso acontecendo na igreja, né, do primeiro século, né? Você vê a igreja se movimentando nesse lugar, né? De ministrar uns aos outros. Tem Atos 4 fala disso, né? De cura, sinais e maravilhas. Até a igreja pede, né? No momento de início ali de perseguição, eles falam, nos conceda, né? Espírito de ousadia, né? Para a gente pregar o evangelho. E é muito bom ver isso acontecendo ainda nos nossos dias, né? Isso é muito especial, né? Sim, sim. E Deus está se movendo, né, Léo? Você tem visto isso aqui, e Deus se move muitas vezes através de
de gerações, faixas etárias e pessoas que nós não esperamos que o façam, né? Na Vineyard também nós temos uma frase que faz parte do nosso modelo de ministério, que é: todos podem participar, não é? Então, enquanto, por exemplo, em alguns movimentos nós vemos que são destacadas algumas pessoas com dons especiais para orar, para ministrar e etc., né? Ou equipes especiais, pessoas dotadas para isso, na Vineyard nós entendemos que isso é para todos e deve ser para todos na mesma medida, né? Então, porque temos o Espírito Santo, precisamos ter a expectativa de que todos podemos ser usados através do poder do Espírito Santo para ministrar na vida uns dos outros. Então, é muito comum, por exemplo, nesses períodos de ministração, que as pessoas, na nossa igreja, as pessoas vêm à frente para receber oração, e a própria igreja começa a se manifestar para vir orar, e às vezes vem jovem, às vezes vem adolescente, às vezes vem criança, e tem gente misturado, impondo as mãos. Uma vez, no final de um culto, veio uma mulher, um casal, na verdade, e que estava sentado assim à minha esquerda. Eles vieram até mim e falaram assim: que coisa incrível. Nós viemos de uma realidade, de uma igreja onde haviam pessoas especiais para virem orar por nós. E eu estava esperando uma pessoa especial vir orar, porque ela foi lá, né, no tempo de ministração. Eu falei: veio uma menina, uma adolescente, magrinha, pequena aqui. Eu falei: gente, que essa menina veio orar por mim, que essa menina vai, né? E ela começou a orar. Fabiana, eu não sei como, mas aquela menina começou a orar tudo o que se passava no meu coração, na minha mente, tudo que eu precisava ouvir do Senhor. Ela começava a dizer, compartilhar impressões comigo. Ela falou: Fabiana, eu nunca vi um negócio desse acontecer. Então é isso, né? Meu assim, Deus. Todos podem participar. Isso. A gente fala muito disso, né? Até com a questão das crianças, né? Que não existe Espírito Santo Kids, né? Então, o Espírito Santo que habita em nós, habita numa criança e é Deus ali dentro, né? Sim. E a gente tem falado disso. Eu já vi a Bela, né, a nossa filha, quando você fala, alguém fala: tá doendo alguma coisa, a primeira coisinha que ela vai fazer, fala assim: posso orar? Né? E ela vem, coloca a mãozinha e fala: Senhor Jesus, cura, né, o Fabiano, em nome de Jesus, amém. Uma oração simples. E a gente já viu, já testemunhamos de pessoas sendo curadas, amiguinhos dela, né, pessoas adultas também, com uma simples oração de uma criança, né? Sim. Então tem poder na oração e o Espírito Santo habita mesmo em todos, né? Então, assim, é entender esse lugar e dar espaço para todos, né, poderem viver e experimentar dessa realidade do Evangelho, né? Sim, Uau. sim. E para eles é importante, né? Que a fé seja prática. A fé não pode ser só uma história antiga. Uau. Não é verdade? Uau. A fé precisa fazer sentido para eles hoje, aqui e agora. Isso acontece, obviamente, o poder da palavra, a revelação do Espírito Santo, mas também com as experiências práticas que eles têm em ver a fé em ação, não é? Então, esse tipo de experiência é muito importante, porque ela cria uma fé sólida. Importante. Uau. E perguntar para você, assim, a gente está falando sobre esse mover de Deus aí, qual foi a sua maior experiência assim, com Deus, né, pessoalmente, né, algo que nesses anos servindo, ministrando na estrada, que te marcou assim profundamente, assim, experiência de glória de Deus invadindo o ambiente ou alguma coisa nesse sentido? Você já viveu alguma coisa assim? Qual foi a maior assim experiência que você teve particular? Pai, são difíceis, hein? A pergunta mais difícil até agora foi essa. Foram tantas coisas especiais, cara. Tantas coisas especiais. Talvez eu possa eleger uma situação. Eu lembro que quando eu estava na Jocum, né, uma vez a gente estava num período de louvor e adoração muito especial, assim, sabe? E eu não estava dirigindo louvor, eu estava ali era a minha ETED ainda, né? Então eu estava era uma ETED grande, tinha mais de 100 alunos. Uau! Era na ETED na Jocum de Contagem, nessa época as ETEDs eram muito grandes. E aí o período de louvor estava sendo ministrado e tinha um cara no violão e voz e uma bateria só, não tinha mais nenhum instrumento, né? E aí, pela minha vivência na música e tal, eu ficava ouvindo, falava: poxa, um louvor tão especial, tão abençoado,
tão poucos instrumentos. Um baixo aí já faria uma diferença tão grande, né? Para casar com a bateria ali, dar um chão, uma solidez para essa música, aí ficava bem melhor. E nessa época eu cheguei na Jocum, eu tinha as mensalidades, a minha igreja me enviou, mas não, naquele momento não me dava sustento algum. Então eu tinha as mensalidades, que era o meu seguro-desemprego. Lembra da história que eu fui mandado embora Sim. porque eu era inteligente? Era o seguro-desemprego, era exatamente a mensalidade. Uau, meu Né? Deus. E quando eu fui mandado embora, eu recebi FGTS, não sei exatamente a quantia, né, em Sim. valor, mas era um dinheiro legal. Né? E aí eu estava com esse dinheiro guardado. Né? E até era uma época que assim, a Jocum era lá, eu não sei se em todo o Brasil, mas era bem difícil em termos de recursos, e tinha assim, a comida era muito ruim, cara. Mas tinha 19 anos nessa época, eu sempre fui metido atleta, assim, gostar de esporte e tal, então eu comia muito. Rapaz, mas eu comia muito. Né? E aí a comida lá só tinha carne na sexta-feira. Né? Todo o resto é tipo almoço, arroz e berinjela, arroz e batata, e só tinha carne na sexta, que já era um sacrifício grande para mim. Sim, sim. Jantar era sempre sopa, né? Então era uma sopa rala, mano, assim, sabe? Tudo de doação do Ceasa e tal. Então, assim, de vez em quando passava um macarrão, era muito mais repolho, as coisas que eu não gostava. Eu brigava. Deus. Quando minha mãe fazia janta em casa, fazia sopa na janta em casa, eu ficava bravo, mãe, sopa não é janta, janta é comida e tal. Porque eu comia muito, né? Eu falava pra minha mãe que sopa era comida de doente. Sim, e aí, só que eu tinha uma grana, entendeu? Então, o que eu fazia? Eu comia sopa, só que quando dava 9 horas, que era tipo, tinha um intervalo entre 9 e 9h30, mais ou menos, até a hora de dormir, e tinha uma lanchonete perto. Então, eu corria na lanchonete, comia um cheeseburger, alguma coisa, e não ia dormir com fome. Porque assim, eu comia a sopa, cara, 40 minutos depois minha barriga estava roncando de fome, certo. entendeu? Cara, aí nesse dia da oração aí, eu já tinha gastado um pouco desse dinheiro, mas estava lá, dava para eu passar pelo menos a ITED inteira sem ficar com fome. Aí nesse dia eu falei, poxa, precisava de um baixo. Aí eu senti o Espírito falar comigo e disse assim, ué, mas que falta para ter um baixo? E eu respondi, falta alguém doar, alguém comprar, óbvio, né? E pronto, o Espírito Santo não me falou mais nada. Eu fui convencido ali. Era eu que tinha que fazer isso, entendeu? Uau. Aí eu fui, depois dessa culto, falei com o meu discipulador o que Deus tinha feito, né? A maneira como Deus tinha falado comigo e que eu queria doar um baixo para a base. Ok. Aí eu fui, no outro dia ele me levou em Belo Horizonte, numa loja de instrumento musical lá. E naquela época também não tinha muitas diversas marcas diferentes, né? Era 1, 2, 3 e pronto, né? E nessa ocasião tinha 2 baixos disponíveis lá. Um custava metade do dinheiro que eu tinha e o outro custava exatamente o dinheiro que eu tinha. Uau. Então eu pensei assim, eu compro o que vale metade, volto com metade do meu dinheiro. Aí, ao invés de um X, né, um X-egg ali, eu vou comer um misto, mas vou continuar pelo menos ter, né, alguma coisa para não dormir com fome. Aí eu peguei o baixo, que tinha uma sala para testar instrumentos, eu peguei o baixo que valia a metade do preço e entrei nessa sala. Era uma sala de vidro com uma porta, você ficava sozinho lá dentro. Entrei, quando eu fechei a porta, cara, parece a impressão que eu bati em alguma coisa. A presença de Deus naquela salinha estava muito forte. Né? E eu fiquei parado assim, com o baixo em pé, assim, com o baixo na mão. Uau. E todo mundo olhando de fora, esse cara tá louco, né? Eu fiquei ali, e aí eu sabia que Deus ia falar comigo, né? Aquela sensação do Senhor encher o lugar, sabe? Muito clara, porque também assim, geral, quando acontece que eu não estou no culto, que eu não estou na expectativa, que eu não estou nem orando, buscando nada, e simplesmente acontece, é uma coisa que você tem assim, mais clareza em entender que é Deus, sabe? Então, cara, era Deus ali, não tinha como não ser. E eu fiquei parado com o baixo assim na mão, e aí Deus falou comigo assim, Fabiano, não é sobre o baixo. E foi só isso de novo que Deus me falou.
Aí Meu eu entendi, Deus. né? Eu entendi outra vez. Aí eu saí da sala, sem experimentar nem nada, nem liguei o baixo. Devolvi pro vendedor e falou assim: pode embalar o outro, o que valia todo o dinheiro que eu tinha, Uau. né? Aí ele falou: mas tem certeza? Você nem experimentou? Vamos lá. Eu falei: não, 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 moço. Rápido, antes que eu mude de ideia. Antes que eu me arrependa. Preciso fazer rápido esse negócio. Meu Aí ele Deus. embalou e eu levei o baixo, né? Mas foi assim, depois daquilo, nos primeiros dias, eu estava me sentindo bem, obediente, submisso, espiritual com aquilo que eu tinha feito, né? Mas passaram os dias e eu comecei a dormir com fome, cara, e dormir com fome é brabo, É. né? E não só com fome, mas também no almoço, aquela comida sem carne. Às vezes, por exemplo, eu ia lá na cantina, pedia para fritar um ovo, para fritar um bifinho de hambúrguer e colocava na minha comida, sabe? Foi um tratamento de Deus para mim muito grande, Uau. né? Para minha idade, especialmente, né? Dormir várias noites com fome, saber que eu tinha o dinheiro, né? E aí depois eu ia almoçar, arroz com berinjela, começava a chorar e ficava uma voz aqui assim: vai, seu besta, sabe? Olha o que você fez. Olha o que Aham. você fez, Sim, sim. né? Agora come aí esse arroz com berinjela, Uau, sabe? meu E eu, Deus, eu cara. ficava chorando, e quando chora é mais difícil de engolir ainda o arroz com berinjela. É. Cara, e aí eu me lembro de uma situação que assim, eu precisava, quase na nossa hora aí, né? Tava longa a história, né? Já vou Não, terminar. não, tá bom, tá bom. Que estava terminando o meu sabonete para tomar banho, né? E aí ele acabou e no dia seguinte eu não tinha. E eu tinha medo de ligar para os meus pais e falar e eles irem me buscar. E falar: não, filho, o que você está fazendo aí, meu? Vem para casa. Né? Ficar passando esses perrengues aí. Uhum. Eu tinha medo disso. Então eu não falava algumas coisas que estavam faltando para mim, para os meus pais, né? E aí, cara, eu fui orar. Falei: Deus, né, me ajuda. Né? Eu creio que eu fiz aquilo lá por obediência àquilo que o Senhor estava fazendo e tal. Aí, cara, passou algumas horas, veio um cara no meu quarto, de outro quarto, assim, e chegou e falou assim: Fabiano, cara, por favor, não vá se ofender. Porque assim, eu não apresentava, eu não me parecia ser uma pessoa que tinha esse tipo de necessidade, Uhum. de precisar de um sabonete. Porque eu trabalhei desde cedo, eu trabalhava desde os 15 anos, né? Então eu tinha roupas boas, eu tinha coisas boas, que eu trabalhava e não tinha responsabilidade financeira com nada, né? Sim. Era só comigo mesmo. Então você olhava para mim e não parecia ser uma pessoa que precisava. Então o cara falou assim: não vá se ofender. Mas eu estava lá no meu tempo devocional, seu nome veio na minha mente, e veio na minha mente para trazer para você um sabonete, cara. Me desculpa, tal, não se ofenda, por favor, tá aqui um sabonete. Uau. Né? Então foi uma experiência assim. Claro que teve coisas assim que parecem ser mais extraordinárias do que essa, mas foi uma lição, talvez a mais importante de toda a minha vida até hoje, Meu Deus. de saber assim que Deus vê, Deus sabe, Deus conhece, Deus supre, Yes. né? Deus orienta e vale a pena você se desprender, não é? Vale a pena ser obediente, vale a pena fazer sacrifícios, vale a pena viver essa vida, não é? De dependência do Senhor, só dele. Então, quando Deus diz para mim lá no baixo, diz assim: Fabiano, não é sobre o baixo. Na verdade, Deus estava dizendo assim: é sobre você aprender a viver dependendo apenas de mim. Uau. Sem nenhum outro recurso que possa garantir, né, a sua existência. Meu Foi uma Deus. baita de uma lição que até hoje eu colho benefícios disso. Uau, meu Deus. E você já está nessa, né, do ministério aí mais de 20 anos, né? Você está, né, vivendo isso com o Senhor e tal. E qual mensagem que você diria hoje para você lá no início? Qual mensagem você gostaria de se dizer, né, assim, ou gostaria de ter ouvido lá atrás? Eu acredito que a preparação ministerial, sabe? Eu diria para mim mesmo, né, o meu eu de 20 anos atrás,
para ocupar-se o máximo possível na preparação ministerial, em estudo, em dedicação, em conhecimento, em ferramentas, não é? Em parte eu fiz isso, mas muita coisa eu tive que fazer depois de casado, com filhos e etc. O que é possível também, né? Sim. Mas eu acredito muito no ministério, Léo, da seguinte maneira: você se prepara e depois as oportunidades vão se abrindo diante de você, né? É como Moisés, por exemplo, ele passa 40 anos no deserto, não é? E ele não sabia, mas ele estava se preparando a ser o guia de um povo no deserto, não é? Então, eu creio nisso. Muitas pessoas, às vezes, esperam a oportunidade para começarem a se preparar. Então, eu diria para mim lá atrás, assim, se prepara, estuda, né? Estuda, vai atrás, pratica, treina, tudo que você puder fazer, toda a leitura que você puder fazer, livros, invista nessas coisas, né? Porque à medida que nós estamos prontos, o Senhor então vai acrescentando responsabilidades, tarefas e missões para nós. Uau, meu Deus, né? Isso é de aquecer o coração mesmo, né? Meu Deus, aqui eu estava refletindo nisso aí, cara, que impactante. A gente já está caminhando aqui para a gente poder encerrar. E todo podcast, né, a gente termina aqui deixando as nossas últimas palavras, assim, né? Então, assim, a gente encerra e, assim, eu deixo sempre livre aqui para as pessoas ministrarem mesmo e dar uma palavra para nós, né? Talvez aquilo que Deus está falando no seu coração e com muita liberdade. Mas junto com isso, eu queria pedir uma coisa, né, para você aí, de você, qual mensagem que você gostaria de transmitir? Eu acho que seria necessário também para os jovens líderes de adoração que estão surgindo no Brasil, assim. Sim. Amém. Vou até aproveitar e falar para a câmera ali agora, Léo. Vai lá. Toda a expressão artística, todo artista em si, não é? O coração do artista, ele constantemente lida com vaidade, lida com ego, e nós precisamos estar atentos, em primeiro lugar, conscientes dessa luta. A maioria das pessoas que perdem essa luta porque não reconhecem que isso é um mal que todo artista enfrenta. E a minha recomendação, humilde recomendação, é que você encare isso com vulnerabilidade, com humildade, reconheça o seu próprio coração, deixe que o Espírito Santo te ajude a fazer isso, e a partir dessa luz, né, que você faça todo o esforço possível, trabalhe para construir uma virtude de humildade dentro do seu coração. O líder de adoração, o líder de louvor, ele é reconhecido não pelo talento que ele tem. Infelizmente, nos dias de hoje, se dá muita ênfase aos talentos, se dá muito crédito aos talentos. Mas os maiores líderes de adoração que eu conheci na história são pessoas que o maior destaque, não estou dizendo que elas não são talentosas, mas o que mais se destaca na vida delas são virtudes interiores, não é? A começar da humildade. E a humildade é um campo de proteção ao redor do seu próprio coração. E só a humildade pode fazer com que você nunca seja corrompido por aquilo que pertence apenas a Deus. Um pastor amigo meu costumava dizer que a glória é como um elemento radioativo. Se você fica com ela perto de você muito tempo, você é profundamente contaminado por ela. Só Deus sabe lidar com ela. Uau. Então é por isso que nós estamos sempre devolvendo a glória para Deus, porque para nós ela é insalubre.
né? Então, a humildade nos protege dos ataques do inimigo, não é? Que querem minar a nossa autoridade, que querem roubar a nossa autoridade para ministrar na vida das pessoas, né? Então, preservem a humildade. Muitas coisas que vocês veem na internet, muitos ministérios que vocês veem despontando, não necessariamente são boas referências para vocês. Busquem as melhores referências, o quanto possível, em relação a virtudes, em relação a caráter, não em relação à estética, não em relação a talentos, a investimentos financeiros. Não é? Porque muitas vezes os verdadeiros tesouros estão mais escondidos do que a gente pensa. Uau, meu Deus. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Imagina, por nada. esse Prazer. bate-papo. Aqueceu muito o coração. Eu estou saindo daqui muito edificado. Amém. Né? Obrigado por esse tempo juntos mais uma vez. E muito obrigado para você que está em casa acompanhando a gente. Nosso YGM Podcast, com essa edição com o Fabiano, vai ficando por aqui. Que Deus te abençoe poderosamente. E não se esqueça de deixar a sua curtida aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, de compartilhar com o máximo de pessoas que você conseguir. Se você foi edificado por essa mesa, compartilhe. Deixe que mais pessoas também sejam edificadas por isso. E não se esqueça que você é um discípulo de Jesus, que vive o evangelho do reino de tal modo que vai gerar transformação no local onde você está inserido. Deus te abençoe e até a próxima. Valeu, gente!